Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à Fraternidade Espírita Amor e Caridade para mais um estudo do Livro dos Espíritos. Agradecemos com muito carinho a participação de todos, de todos nós vinculados a esta casa e vinculados ao estudo. Não importa de que religião somos, se tem religião ou não, sejam todos muito bem-vindos, porque o nosso compromisso é com Deus e com Jesus. E hoje a Dani vai fazer a leitura para a gente, né? Da mensagem. Nós vamos fazer a nossa prece inicial e agradecendo muito a Deus, a Jesus, Cristo de Deus, e toda a equipe de Dr. Pedro Luiz, da Fraternidade Espírita Amor e Caridade. E agradecemos muito a todos os mentores e irmãos do Plano Maior que participam conosco, nos amparando, nos fortalecendo, abraçando e chegando em cada lar que dispõe a nos ouvir. Que a paz de Deus esteja com todos, que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite. Valores. O que ninguém te furta é o que trazes dentro de ti. A tua alegria, a tua fé, a tua luz. Dinheiro, muita gente o tem. O que te pode diferenciar é a tua riqueza interior. Adquire sabedoria. Não te precipites na apreciação das pessoas, nem te detenhas na aparência das coisas. A verdade não carece de interpretação. Quem muito acumula, ajunta peso desnecessário na alma. Quem se apega ao que é transitório, não evita a decepção. O tempo passa depressa e tudo deixarás de improviso, mas a tua essência permanecerá intocada. Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, com o coração em alegria, preparados para mais um estudo na Fraternidade Espírita Amor e Caridade. Agradecidos estamos, Senhor, com o coração em alegria, aguardando, contando com toda a equipe de Dr. Pedro Luiz e todos nós, encarnados e desencarnados, buscando nas bênçãos do Cristo, nos exemplos de Jesus, toda a justiça divina de amor e caridade. Agradecidos estamos, Senhor, com o coração com imensa alegria, podendo levar, Senhor, os teus ensinamentos para cada lar, para cada pessoa, para cada coração que possa abraçar as palavras de Jesus e os ensinamentos do nosso Mestre. Que cada um de nós possamos acender a luz da esperança, da alegria, da gentileza. Que cada um de nós tenhamos a certeza que através das nossas preces, dos nossos clamores, dos nossos chamados, que nós, apesar de todas as nossas dificuldades e imperfeições, nós queremos muito amar, para amar a todos e assim chegarmos ao Cristo e sermos Deus em nós. Mestre Jesus, a todos os aflitos, os que se encontram tristes, os que se despediram de entes queridos e não conseguem entender essa dor, recebam o alívio da esperança e da certeza que todos nós somos espíritos imortais criados por Deus. Mestre Jesus, que todos os planos de todos os orbes possam se encontrar na mais pura paz e que cada um de nós, encarnados e desencarnados, tenhamos força, fé, certeza de que tudo vai passar, que não estamos sozinhos, que cada um de nós tenhamos a alegria de termos fé e acreditar que tudo é justo, tudo é de Deus e é a pura justiça divina. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Dando continuidade no nosso estudo, parte 4ª, capítulo 2, das penas e gozos futuros, duração das penas futuras. Questão 1003. Pergunta: é arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura? Resposta: Deus nunca obra caprichosamente e tudo no universo se rege por leis, em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Miramês, duração das penas. As corrigendas obedecem a uma lei de justiça em todos os campos de lutas, e bom que se notem essas diferenças, para que a ignorância não venha a procurar justificativa ante seus infortúnios.
O faltoso não precisa morrer para resgatar seus débitos. Por vezes, ele começa a repará-lo ainda na carne, prosseguindo após o túmulo. Às vezes, torna a voltar nas lides humanas com o mesmo estigma da dor que solidifica sua missão de paz para o sofredor. Jesus, o socorro do céu que veio para nos fortalecer diante das tentações, conhecendo sua vida e nos inspirando nos seus exemplos, fortalecemos nossa conduta para não cairmos em novas tentações. O amanhã irá te mostrar a realidade, destampando na frente da humanidade a maior esperança de todos os tempos, a verdade, pela ciência de que ninguém morre. É isso mesmo. Pessoal, a questão 1003, nós estamos no tópico agora. Quanto tempo dura as nossas penas, os nossos resgates, as nossas reparações, né? Duração das penas futuras. O que a gente chama pena futura? Né? A consciência que nós temos de que quando nós erramos, quando nós agredimos a lei de Deus, quando nós agredindo a lei de Deus, nós agredimos o nosso próximo. Seja esse próximo quem for. Filho, pai, mãe, marido, vizinho, qualquer pessoa na sociedade. Agredir o próximo se passa até pelos grandes dirigentes, pelos grandes personalidades, artistas que, alcançando o grande público, jogam ideias, jogam complementos, colocam manias. É muito sério isso, né? Então, eles abrangem, alcançam multidões de pessoas e a sua opinião, a sua conduta pode interferir radicalmente na vida de muitos. Então, quando a gente fala em duração das penas futuras, é a consciência de que, pela lei, terceira lei de Newton, a lei de ação e reação, a causa e efeito. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. O alcance e a durabilidade vai depender, né? Como diz a resposta aqui, a pergunta, é arbitrária ou sujeita a uma lei? Está na disposição, né? O árbitro, quando ele está apitando uma partida, ele tem o seu julgamento profissional, né? Então, muitas vezes, um juiz, numa partida de futebol, o que ele enxerga que é pênalti para o outro não é. Tem lei? Tem. Existe a lei? Tem. Mas o árbitro tem a escolha dentro do seu julgamento, na sua justificativa do que ele vai colocar. Então, é perguntado isso, né? É uma lei qualquer? Como é que pode durar essas penas, esse sofrimento do culpado na vida futura? Na vida futura é o quê? Quando a gente pensa, né? Nós podemos passar uma vida aqui inteira mostrando para a sociedade, nos passando de boas pessoas, mas sendo tirano no lar, sendo tirano na empresa, sendo tirano para com a sociedade. E aí a gente sabe que tem, né? Uma hora nós vamos responder pelo que nós causamos. Então, aqui fala, é arbitrário ou tem uma lei? E a resposta dos amigos espirituais, ela é muito importante para todos nós. O que ele nos ensina? Deus nunca age caprichosamente. Tudo no universo segue as leis. São as leis divinas. E que a imensa sabedoria de Deus e a sua bondade se revelam por suas leis. Lei de justiça, amor e caridade. A caridade cobre milhões de pecados. Os sentimentos, cada palavrinha que os amigos espirituais responderam, né, e foi codificado, os sentimentos são muito, as palavras têm sentimento, precisam ser verdadeiros. O grande problema é que nós, muitas vezes, por que a doutrina fala muito que nós precisamos nos instruir? Por que os amigos espirituais nos dizem, olha, precisamos de conhecimento, de sabedoria e de virtude, valores morais? Porque só enquanto nós estamos nos aprimorando, tomando mais conhecimento, nós vamos tendo coragem de reconhecer quem nós somos e aí podermos entender que Deus não joga dados com o universo. Einstein já falou isso. Nada é por acaso. Não existe sorte e azar. Não existe o coitadinho. Existe nós, espíritos. Alguns mais velhos de muitas reencarnações, outros também de muitas reencarnações, mas um pouquinho menos que o outro.
alguns mais endurecidos e com mais dificuldade de reconhecer, alguns mais imaturos querendo prazer só para si, mas todos nós somos espíritos que já tivemos muita vivência e precisamos ter maturidade para entender que todo mal causado, esse mal precisa ser reparado. Essa é a lei divina, mas essa reparação está diretamente ligada com a nossa capacidade de arrepender. Remorso e culpa têm um sentido. O arrepender é a ação que nos motiva. Errei, preciso consertar o que eu fiz. André Luiz, ele diz nas suas obras, né, ele ditou para Chico o seguinte: estude a si mesmo, conheça as suas dificuldades e as suas alegrias, né? Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade. E sem humildade é impossível ser feliz. Quantos de nós não queremos nem aprender, né? Soberanamente ridicularizamos as pessoas que querem nos ensinar. Ridicularizamos nossos avós, os mais velhos, nossos pais, porque nós somos donos da verdade, né? E aí, sem humildade, a gente não aprende. Muitas vezes, a gente lembra, né? O Chico Xavier, ele sempre visitava o presídio. Sempre ele visitava presídios. E ele gostava de levar e pedir o ano inteiro, ele recolhia, era uma das suas obras também, kit de higiene, material de higiene, que ele gostava de levar. E indiscutivelmente, os que o acompanhavam, às vezes tinham medo de chegar próximos de alguns. E Chico não tinha medo e abraçava todos iguais, e todos o adoravam. E um dia, uns amigos que iam com ele todo ano, falaram assim: Chico, me conta, você tem uma mediunidade muito grande, vê tudo, o que você está vendo? Que tipo de espírito que você vê perseguindo esses irmãos? Tem muitos espíritos aqui nos presídios, nessa cadeia, não tem? E Chico virou para eles e falou assim: não vejo espírito nenhum aqui dentro. Todos estão lá fora. Porque lá fora eles nos atormentam, nos intuem, nos induz a fazer tudo errado para nos julgar aqui dentro. Todos estão lá fora. O que eles querem, eles já conseguiram, julgar os nossos irmãozinhos aqui para dentro. Olha a grandeza da humildade de Chico, né? Então ele falava: não tem esses irmãozinhos aqui. Porque a grandeza e a humildade do Chico, quando ele falava nós, e quando ele nos ensinava que devemos ser muito vigilantes com as nossas atitudes e pensamentos, porque são pequenos pensamentos repetidos que os irmãozinhos ainda inferiores vão chegando até nós e nos induzindo. Chico avisava que os grandes crimes nunca eram cometidos por uma pessoa só. E quantos chegam perto dos delegados e falam: não sei por que eu fiz, não sei o que eu estava vendo. E, em alguns casos isso é verdade mesmo. É um total interferência e domínio de uma espiritualidade inferior que nos acomete. Planejam em sonho e vão nos doutrinando em sonho. Isso acontece com os vícios, com as traições, com as maldades, com todo tipo de atitude que o homem não deve fazer. Mas nós temos que ter consciência que em toda e qualquer situação, a nossa vontade ela é o grande imperador, o livre-arbítrio, né? Então, quando a gente fala, quanto tempo vai durar a pena? Deus não joga dados com o universo. Deus não privilegia ninguém para prejudicar ninguém. Nós, homens, temos a justiça. Cada país tem seu código de leis. Se em todos os países tem a dosimetria, tem atenuante e agravante. Quando alguém comete um crime, ele tem direito a alguém que o defenda. Ele tem situações que atenuam a pena, tem situações que são agravantes. Existem condições em que aquele presidiário, por pior que ele seja, a pena é diminuída. Que Deus é esse que nós concebemos, né? Que por extremo imperador, né, de uma vontade, que divindade é essa de um Deus que nos julgaria para sempre no fogo eterno sem perdão? Então, a pena, a duração da pena em que nós vamos passar está totalmente ligada a nível de ação que nós praticamos,
a capacidade nossa, honesta e sincera de arrepender, o tempo que nós gastamos neste arrependimento e trabalhamos na ação. A lei de Deus é misericordiosa. Nós pagamos 1/1000. Nós não daríamos conta de pagar todo o mal que fizemos. Então, é nesse sentido que nós precisamos nos ater. Olha só, neste tópico, duração das penas futuras, os espíritos que ditaram as respostas sobre esse tempo e forma de duração foram São Luís, Santo Agostinho, Lamennais, Platão e Paulo Apóstolo. São irmãos de extrema luz, espíritos de extrema bondade. E eles vêm nos ensinar o quê? Que nós, homens, temos... vale muito a pena a gente pensar sobre o julgamento de uma pena de morte. O homem, às vezes, julga de uma forma implacável, como Deus nem Jesus jamais julgaram. Então, a eternidade, né? Santo Agostinho fala que a ideia das divindades vingativas se baseia nas paixões do homem. Então, ele fala que essa história das falhas, mas essa penalidade absurda que nós julgamos, na barbárie que os homens cometem, uns julgando os outros, né? E aí ele dizia, interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e pergunta-lhe sobre uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, se não seria negação de Deus. Se por alguns momentos de uma pessoa, num desespero, numa alucinação, comete um ato insano, ela nunca mais vai sair do fogo eterno? Que Deus é esse? Né? Então, é pela razão. O Espiritismo vem trazer para todos nós, né, a razão, fé com razão, fé raciocinada. É aquela que nós podemos encarar Deus face a face. É a verdade que nos suporta, que nos auxilia. Quanto mais radicais somos para julgar o outro, mais radicais seremos na nossa consciência para o nosso julgamento. O Dr. Ricardo Baezo conta que ele, em Juiz de Fora, atendendo uma mulher de 40 anos, chegou arrastada, toda deformada, não dava conta de sentar. Ele falou que poucas vezes ele viu numa pessoa de 40 anos, numa mulher de 40 anos, tamanha debilidade e deformação. E ele percebendo, falou, meu Deus, isso aí é uma coisa que se tiver artrite, assim, num caso reumatoide, mas num caso extremo. E ela só tem 40 anos. E ele perguntou para ela, mas minha senhora, eu estou vendo seu endereço, a senhora mora a poucos metros aqui desse posto, por que não veio antes? Há quanto tempo só tem dor? 15 anos. Ele falou, olha, se a senhora tivesse vindo quando começou, nós temos medicamentos e tratamentos que nunca deixariam a senhora chegar no estado que chegou. Agora já está uma situação complicadíssima. Por que a senhora não veio antes? Ah, meu filho, a vida é difícil. Eu tenho marido e filha para criar. Então não dava, só sabe como é que é. E ele dizia como médico e como espírita, ele dizia o seguinte, a pessoa que se tortura desta forma é uma consciência muito culpada. É uma consciência que não arrependeu. É uma consciência que só tem remorso. Ela não cuida dela. Se ela amasse verdadeiramente os filhos, ela teria tido um tempinho para correr no posto e cuidar. E era isso que esse médico tentava. Qual que é o sofrimento? Essa mulher, qual que é a pena dela? Por que ela se impõe? Isso aqui é Deus julgando? Você tem a oportunidade do recurso e você não busca? Né? Então, é nesse sentido que Deus não vai punir ninguém. Deus nos dá a oportunidade de uma reencarnação e a reparação pela lei de amor. Mas que nós precisamos estar muito atentos com a sabedoria e a bondade de Deus. E não julgar tudo com aquele peso, como essa nossa irmã julgou. Com uma desculpa, não vou olhar. Então isso é uma autotortura. Não é auto se conhecer. E qualquer que seja a nossa dor, qualquer que seja a dificuldade, por pior que seja a tragédia que nós causamos a nós mesmos, nós somos filhos de Deus, temos nosso lugar no mundo e temos a certeza que vamos conseguir reparar. E podemos reparar não com dor, mas com amor. Vamos para a próxima?
Questão 1004. Pergunta: em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? Resposta: no tempo necessário a que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito. A duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. São Luís. Miramês, duração dos sofrimentos. Se queres diminuir teus padecimentos, deves trabalhar dentro de ti mesmo, analisando e corrigindo ideias e certamente ações que te fazem sofrer. Em tudo devemos impor harmonia em nossa vida, para que a vida de Cristo integre a nossa, na glória de Deus. O homem que despertou para Jesus passa a trabalhar convenientemente dentro da sua própria casa, com vantagens que o levam à paz. A purificação do espírito se faz hoje ou amanhã, tem essa certeza. No entanto, não deves cruzar os braços, pois tudo depende também do teu esforço nas corrigendas e do teu aprimoramento espiritual. Para tanto, Deus enviou seus agentes, que são incontáveis, para assistirem a todos, sem escolha, doando a cada um segundo as suas necessidades. A questão 1004 vale muito a pena a gente refletir. Olha aqui. Em que se baseia a duração do sofrimento do culpado? No tempo necessário para que se melhore. Então, a gente tem visto muitos irmãos dando palestras espíritas e falando que dia que essa pandemia acaba? Ela vai acabar no momento em que nós conseguirmos aprender a lição. Durante essa pandemia, quantos de nós ainda perdemos tempo nas mídias sociais em criticar e falar mal do outro? Durante esse tempo em que estamos vivendo, nós aprendemos a gritar e ser menos agressivo com as pessoas que estão na nossa casa. Nós aprendemos a segurar um tiquinho a raiva que a gente está, da dificuldade que está passando na rua e não responder na lata, como diz o outro, com muita ironia. Então, o que essa pandemia tem nos ensinado? Porque nós podemos entender que com toda dificuldade, nós ainda temos que refletir o quanto ainda estamos sendo crianças mimadas, velhas, fazendo nível, comemorando aniversário, adoramos comemorar aniversário. E nós estamos virando décadas com a mesma mentalidade de uma criança. Somos espíritos velhos. Dizem que a nossa infância enquanto espírito, ela acabou no momento que Jesus veio à Terra. E já tem mais de 2020 anos e nós ainda estamos discutindo, brigando, acabando com o casamento alheio, querendo o que não é nosso, criticando o que nós não podemos ter, não amparamos aquele que realmente está precisando de auxílio. Então, a base, a duração do sofrimento é o tempo necessário. Nós estamos tendo a oportunidade de passar por um grande sofrimento coletivo, que é essa pandemia. Como vai ser necessário? Nós descobrimos pessoas maravilhosas que começaram a alimentar o cachorro do vizinho, porque a pessoa não está lá. Pessoas que tocam música para alegrar as pessoas da rua. A gente descobriu milhares de pessoas fazendo ações maravilhosas. Mas no nosso íntimo, quantos de nós estamos entristecendo, enlouquecendo os parentes numa falta de sinergia absurda? Quantos de nós precisamos reagir e entender que estamos tristes, que estamos em dificuldade, mas que o fato de buscarmos ajuda, o fato de tomarmos o remédio, o fato de buscarmos, olha, fui desempregada, mas eu vou procurar um emprego, o fato de agirmos melhora a condição à nossa volta. Melhora. Eu conheci um pai em que eles sempre tiveram dificuldade financeira. Sempre. Eles tiveram muita dificuldade financeira, mas ele nunca deixava a peteca cair. Ele sempre inventava alguma coisa que ele falava que ele ia vender e fazer muito dinheiro. Não vendia nada, aprontava confusão, mas ele animava a turma. Ele não deixava os filhos se sentirem inferiorizados porque ele estava desempregado.
Ele sempre agitava alguma coisa, não tinha vergonha, saía vendendo por aí Avon, Natura e por aí vai. E na maior alegria, porque ele não deixava que a tristeza o paralisasse, preocupação tinha, e nem que os filhos desanimassem, porque ele mostrava sempre que tinha uma solução. A solução nem sempre dava certo, mas nunca deixou de se tentar. Então a gente tem que tomar cuidado para não ser aquele peso naquela casa, aquele peso naquela família, aquele peso no trabalho. Nós temos que, no mínimo, passar um pouco de alegria. Chico Xavier, o pessoal debochando que a peruca dele era muito feia. E aí ele falou assim, eu não posso, vocês já me viram sem peruca? Eu não posso, eu tenho obrigação de apresentar um tiquinho melhor para os outros. Né? Porque muita gente questionava, uma vez mesmo eu questionei, que coisa, Chico preocupado em usar peruca. Né? E aí como a gente toma uns tapas na cara bem dado da vida, aí eu fui assistir uma palestra em que ele docemente falava que quando Emmanuel falou com ele que a peruca dele era muito estranha, ele virou e falou assim, eu não posso permitir que a minha feiura assuste as pessoas, eu preciso me mostrar mais apresentável para as pessoas. Então é nesse sentido, quanto tempo vai durar o nosso sofrimento? E nós falamos que arrastamos sofrimentos, né? E nós falamos que arrastamos muito sofrimento, e a gente sofre demais. E a gente entende, da mesma forma, aqueles jovens que desencarnaram no Boate Kiss, né? Em que a espiritualidade vem explicando e falando que, na verdade, foram irmãos que outras eras saíram aí durante as cruzadas, tomando as crianças e das mulheres e jogando em fogueiras. Certamente foram muito mais do que foi feito, mas a caridade cobre milhões de pecado. E diante disso, nós temos a oportunidade de transformar imediatamente tudo que nós fizemos de mal em algo bom. Muitas vezes nós não vamos conseguir reparar o que nós fizemos, mas nós podemos fazer ao próximo. Olha, foi dito, né, pelo Chico, por André Luiz e também por Emmanuel. Uma mulher o procurou e disse que na juventude, na beleza dela, pela ignorância, ela tinha cometido alguns abortos. E quando ela ficou conhecendo a doutrina, ela descobriu a responsabilidade e que ela viu que ela não tinha mais paz, ela se sentiu extremamente culpada, ela foi pedir socorro, o que eu faço? E aí, né, a delicadeza do Chico falou, irmã, o que você acha que pode fazer para aliviar seu coração e permitir que as almas dos nossos irmãos te perdoem? Ela virou e falou assim, imediatamente, vou fazer campanha contra o aborto e vou adotar meninos de rua, porque dessa forma, se eu não fui íntegra para receber o que Deus me enviou, que eu tenha misericórdia e consiga amparar alguma criança que precisa ser adotada, que está numa condição difícil. Eu vou buscar crianças agora para ajudar, para imediatamente começar a cobrir as minhas falhas. Isso é arrepender. É reconhecer, não é ficar numa depressão profunda sem reação, mas é buscar o agir. Então é nesse sentido, quanto tempo vai durar? Tudo que nós fazemos, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Mas a nossa colheita pode ser maravilhosa ou menor na quantidade de espinhos, pelo amor e frutos que a gente conseguir distribuir pela vida. Que assim seja. Que assim seja. Questão 1005. Pergunta. Ao espírito sofredor, o tempo se figura tão ou menos longo do que quando estava vivo? Resposta. Parece-lhe mais longo. Para ele não existe o sono, só para os espíritos que já chegaram a certo grau de purificação. O tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Questão 240. Percepção, sensação dos espíritos. Miramês. O tempo. Para o espírito sofredor no mundo espiritual, a inquietação constante, com todos os seus pormenores, e a dor moral permanente, neste caso que ele pede para voltar à carne e por vezes escolhe duras provações, porque pela dor e concentrado nela que esquece e resgata o que fez no estado de malfeitor.
Para os espíritos puros, o tempo se desvanece no infinito, em busca de outras modalidades de vida e de expressão, o que aumenta a felicidade dos espíritos eleitos pela maturidade espiritual. A carne é um esconderijo que te resguarda. Cuida dela, se estás envolvido nos fluidos grosseiros. Aproveita ao máximo o tempo que Deus te deu e renova teus costumes, se já não o fizeste. Caminha com a luz, que será sempre agraciado pela paz. Pessoal, a questão 1005, né? Ao espírito sofredor. Espíritos somos todos nós. Quando nós desencarnamos e praticamos o mal, né? Durante as nossas várias vidas e não arrependemos, e muitos de nós, diante do conhecimento que nós temos hoje, do acesso à tecnologia e a conhecimento, se nós ainda praticamos o mal, né? Nós nos tornamos espíritos sofredores. O tempo, né? Ele para o espírito, quando nós desencarnamos, quando nós despertamos no plano espiritual, porque a morte é só do corpo e o corpo é desligado, o espírito é desligado do corpo. E pensamos, a gente já falou aqui, que o desligamento só acontece, a facilidade com que ele acontece e o tempo com que isso acontece depende das nossas ações. Então, o desligamento do espírito pelos espíritos socorristas do corpo, né? Aí eles falam, o espírito tem consciência do seu sofrimento. E esse tempo no plano espiritual, ele é muito longo, qual é a duração? E para o espírito, olha a resposta, parece mais longo porque não existe o sono. Quando nós falamos que quem cansa é o corpo físico e que durante o sono nós devemos rezar, porque o nosso espírito se liberta, muitos de nós temos pavor da morte. Mas toda noite, quando nós dormimos, o corpo está inerte e nosso espírito se desliga. Tem um fio que está vinculado ao nosso fluido vital, que a gente chama fio de prata, que liga o nosso espírito ao nosso corpo. Mas quando nós estamos no plano espiritual, desligamos totalmente do corpo, morremos no corpo e voltamos para a pátria espiritual, nós não temos, o espírito não precisa dormir. O espírito, as sensações e as percepções estão ligadas ao sentimento que nós temos. Quem é muito ligado à matéria vai morrer o corpo, desligar o espírito e vai ficar querendo buscar o quê? Álcool, droga, sexo, vingança, bebida. Por quê? Porque está ligado à matéria, mas o espírito não come, não bebe, não dorme, não precisa. É matéria quintessenciada, etérea. Porém, a conduta é, quanto mais praticamos o bem, quanto mais vencemos a nós mesmos, mais liberto, mais puro. Por que nós falamos do Cristo de luz? Mais puro é o nosso espírito. Quanto mais mal causamos, quanto mais vício temos, mais pesado e deformado é o nosso perispírito. Então, o que acontece? Por que parece que é longo? Porque o espírito não dorme. Então, o tempo da consciência, a culpa e o remorso, nós não temos um corpo de carne que nos ajuda a esquecer. A espiritualidade amiga, muitas vezes, para libertar irmãos extremamente orientados, principalmente no caso de irmãos vinculados a drogas e pessoas que às vezes, né, tenham merecimento, mas que são ruins e de alguma forma têm um merecimento, eles são automáticos, logo que eles desencarnam, espíritos viciosos, muitas vezes para livrar dos inimigos no plano espiritual que não dão trégua, porque no corpo de carne nós temos a trégua, o véu do esquecimento nos dá alívio. Nós reclamamos de estar aqui com a vida difícil, mas estarmos reencarnados é a bênção para o espírito culpado, porque tem o véu do esquecimento. Então, diante disso, aqui fala, né, que parece para o espírito no plano espiritual muito mais longo, porque não existe o sono. Só para os espíritos que chegaram a um certo grau de purificação, limpeza, prática do bem, é que se apaga diante do infinito. Gente, as leis de Deus não são punitivas, são educativas. A justiça de Deus é boa e a bondade de Deus é justa. Questão 13 do Livro dos Espíritos. A justiça de Deus é boa e a bondade de Deus é justa. Então, o tempo, a percepção das nossas angústias no plano espiritual. Por que quem pratica o bem
Tem medo de morrer? Tem, porque nós temos medo de como será essa transição, o desconhecido. Mas por que quem pratica o mal tem pânico? No livro Na Hora do Adeus, tem um senhor que durante toda a sua vida, muito rico, praticou muita maldade, mandava capataz matar muitas pessoas, torturava muitas mulheres, era um tirano para os filhos, e o desespero do espírito, sendo baixado na sua cova, sendo ameaçado e agredido por todos que ele mandou matar enquanto estava vivo. E aí a espiritualidade tenta interceder e os irmãos dizem, ele está colhendo o que plantou. E como podemos ajudar esse irmão? A espiritualidade queria ajudá-lo. Falou assim, vai depender da capacidade dele de arrepender. Sincero, honestamente, arrepender e querer fazer o bem. Então, para o espírito sofredor, o tempo que isso vai durar vai depender da ação do seu coração, do seu sentimento e da sua atitude. O tempo que dura esse sofrimento vai depender da prática do bem. Olha, nós estamos falando de nós no espírito, num plano espiritual que não foi bom, o espírito sofredor. Essa questão 1005. Um psicólogo foi fazer uma pesquisa com os presidiários e eles estavam falando exatamente como que dentro das cadeias eles criam um código de conduta e leis que são respeitadas. E são leis que não estão nas leis dos homens, né? Porque se alguém é um estuprador ou matar a mãe ou criança, eles têm um código de punição interna dentro da cadeia. E esse psicólogo foi fazer essa pesquisa, pesquisou mais de 200 criminosos nessa área, irmãos que estavam detidos. E virou para eles e falou com eles assim, olha, por que se alguém, quando comete esse crime, vocês punem tão severamente? Aí ele virou e falou assim, porque nós temos mãe e nós temos filhas fora do presídio. E eles não têm o direito de fazer isso. Porque pode ser uma mãe ou a nossa irmã. E aí esse psicólogo disse que virou para eles e falou assim, olha, vocês estão condenando mais do que a justiça. Vocês estão criando sua lei própria. E por que vocês não usam esse olhar para todos os outros crimes cometidos? Por que vocês julgam que só isso é um crime que merece ser punido 2 vezes? E diante disso ele foi fazendo essa pesquisa e falou dos corações endurecidos, dos homens que fazem mal, atrapalham a sociedade, cometem atrocidades. Mas se aquele outro irmão cometer um outro erro, a pena para ele é mortal. Então, nós, espíritos endividados e sofredores, julgando, nos passando por Deus, determinando pena para o próximo. Então, este psicólogo tentava mostrar para esses irmãos que o julgamento que eles estavam fazendo, nem a sociedade os julgou dessa forma. E é isso que aqui fala, esses espíritos, quando desencarnam, continuam com a mesma conduta, até o dia em que descobrem que são filhos de Deus, que têm o seu lugar no mundo e que merecem, sim, praticar todo o bem. Que eles não são os deuses, o que nos alimenta é o orgulho. São o que a gente chama de paixões, gente, são aquilo que é passional, são os sentimentos que ativam, que aguçam, que reforçam a vaidade, o egoísmo, o orgulho, de achar que nós somos melhores do que o outro, né? Isso é muito triste. Olha só, nós precisamos aprender a perdoar. O espírito do irmão, que ainda é imperfeito, ele pratica o mal, mas ele não perdoa o mal que o outro faz. Só o mal que ele faz que pode. Então nós temos que entender, nós enquanto sociedade, ao desencarnar, nós não teremos paz. Então seria muito prático fazer tudo, confessar, morrer e dormir o resto da vida. Onde estaria a lei de Deus? Então, isso não faz parte, né? Nós precisamos buscar a nossa evolução. O homem de bem vai ser sempre maior do que o mal. Eu creio muito nisso. O nosso país, o nosso mundo precisa de respeito. O amor, ele é advogado e juiz de tudo. O amor vai vencer o mal.
Estas palavras estão aqui numa das conferências que tem da resposta de São Luís de Santo Agostinho, né? O que nós precisamos entender, né? Que o bem vai sempre vencer o mal, né? Então, isso aqui é muito bonito porque nós precisamos entender a alegria e a bênção da oportunidade. Inácio de Antioquia, ele foi preso, ele foi levado amarrado para ser sacrificado, ele foi entregue aos leões em Roma, no Coliseu. E ele foi durante todo esse processo de caminhada que ele foi sendo levado para ser crucificado e eliminado, né, para ser comido pelos leões, ele foi deixando cartas. As cartas dele eram um legado para a esperança, para que as pessoas não desistissem do bem. E ao chegar no Coliseu, ele passou por um processo de subjugação enorme, um homem inteligentíssimo. E quando ele viu a beleza das construções, quando ele viu o Coliseu, ele se encantou. E ele sofrendo todas as humilhações possíveis pelos romanos, né? E eles continuaram, e ele se encantou. E sabe o que ele disse? Virou e falou o seguinte: olha, se vocês romanos foram capazes de construir uma cidade tão maravilhosa, construções tão lindas, imagine o que vocês não farão quando souberem amar. E é isso, o espírito que tem paz, ele passa por dor, passa por dificuldade, ele chora, ele reclama, mas ele é incapaz de fazer o mal. E quando pode, ele ainda faz o bem. Ele divide o pão. Que assim seja. Assim seja. Questão 1006. Pergunta: poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? Resposta: poderiam, se ele pudesse ser eternamente mau, isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres tendo por destino permanecerem voltados perpetuamente ao mal. Apenas os criou a todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorrer da vontade de cada um. Mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces. Porém, cedo ou tarde ela aparece, por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e de se tornar feliz. Eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, porquanto subordina essa duração aos esforços do espírito. Jamais o priva do seu livre-arbítrio. Se deste faz ele mau uso, sofre as consequências. São Luís. Miramês, sofrimento eterno. Não existe pena eterna para o espírito. Certas religiões costumam amedrontar seus fiéis com penas eternas. Porém, isto não existe, porquanto Deus é onisciente. As faltas nos trazem tristezas, e a pureza da alma converte-se em alegrias duradouras. Pessoal, a questão 1006, poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito, né? Poderia, se ele pudesse ser eternamente mau. Mas Deus nos criou perfectíveis. Deus nos criou simples e ignorantes, à sua imagem e semelhança. Então, muitos de nós somos mais duros, somos mais reticentes, queremos ter mais prazer, queremos ter mais coisas, queremos viver mais os prazeres da matéria, achando que isso que nos faz melhores, espertos e mais sábios. E quando nós descobrimos a alegria de amar o outro, a gente descobre que é até paz de consciência. Deus não criou nenhum dos seres tendo por destino fazer o mal. Nunca. E todos nós, fatalmente, imagine a pior pessoa que nós já podemos ter na história dessa humanidade, dessa vida. Jesus disse: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Nenhum espírito, nenhuma personalidade que viveu nesse planeta, nenhum, deixará de ser do bem um dia. A nossa morada de prova e expiação está transitando, passando transitória, fazendo uma alteração para uma morada de regeneração,
Prova e expiação, a grande maioria ainda compraz no mal. Regeneração, a grande maioria vai lutar pelo bem. O bem vai deixar de ser tímido. E nós estamos agora no limiar de provar. Nós estamos agora na hora de provar para Jesus, Cristo de Deus. Somos imperfeitos, temos a dificuldade, mas queremos fazer o bem. Erramos, mas queremos consertar. Maltratamos, subjugamos, mas queremos dar amor. Queremos reparar o mal que nós fizemos. Isso é progredir. Evoluir é a ciência, a história, o tempo. Progredir é a nossa escolha de querermos fazer o bem. Uma menininha de 8 anos, Rio de Janeiro, virou para a vizinha muito triste e falou assim, estamos indo. Ela morava numa cidadezinha pequena, próximo ao rio. Estamos indo, vamos ficar lá alguns dias. Meu irmãozinho está com um problema sério, o médico acha que vai ter que tirar a perna dele. E nós vamos ficar lá no rio. E aí a menina muito triste, a vizinha não sabia o que fazia para deixar ela alegre, falou assim, olha, sabe esse minha cachorra que você adora brincar com ela? Ela falou, sei, ela está quase na hora de dar a cria. Então eu vou fazer o seguinte, você sabe que eu vendo meus cachorrinhos, mas vou guardar todos, não vou vender nenhum. Para quando vocês voltarem, você vai voltar com notícia boa, com o seu irmãozinho, você vai poder escolher o cachorrinho que você quiser. E essa menina foi, rezou muito, né? Ficou um tiquinho alegre porque estava indo. E durante todo esse processo, eles ficaram 15 dias fora. Foi detectado que não era necessário amputar a perna, que teria outros tratamentos, e eles voltaram extremamente felizes. E quando voltou, a vizinha chamou a menina e falou, olha, nasceu 12 cachorrinhos. Pode escolher o que você quiser, presente meu, escolhe qual você quer. Só que ela virou e falou assim, mas aqui tem 11. Ela falou assim, não, porque eu guardei esse aqui, separei, porque ele nasceu com defeito, ele nasceu com 3 patinhas. E lógico que você vai querer os outros. A menina de 8 anos surpreendeu a dona e falou, eu quero de 3 patinhas. Se Deus não tirou a perna do meu irmão, ele me deu a oportunidade de amar esse cachorrinho e cuidar dele sem uma perninha. E a vizinha ficou extremamente emocionada com essa menina de 8 anos. São espíritos que estão chegando para nos ensinar a respeito ao próximo. São espíritos que têm a paz no coração, de uma alimentação mais saudável, de respeito ao meio ambiente, né? De entendermos o nosso respeito aos nossos idosos, de entendermos o respeito com o próximo. Amar sem julgar, né? Esse é o grande ensinamento. E essa questão 1006, nenhum de nós será eternamente mal. E a todo irmão, como Cristo via, Jesus via em todos, ele via em todos aquele espírito que será bom um dia. Por isso a reencarnação, porque Jesus e Deus pacientemente tolera as nossas imperfeições e permite que quando a gente chega lá no plano espiritual, que a gente ainda dá uma programadinha, implora para voltar e a gente jura que vai fazer as coisas mais certinho e anda pisando na jaca de vez em quando. E aí, gente, essa é a oportunidade. A única certeza que nós temos, Deus é eterno e nós, criados por Deus e abraçados por Jesus, nosso Mestre, somos imortais. O tempo que vai durar e qual a morada que nós mereceremos, o que nós vamos passar quando nós morrermos no corpo físico e voltarmos para a pátria espiritual, não é castigo de Deus, é consequência das nossas escolhas. Que assim seja. Que assim seja. Questão 1007, pergunta. Haverá espíritos que nunca se arrependem? Resposta. Há-os de arrependimento muito tardio, porém, pretender-se que nunca se melhorarão fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem. São Luís. Miramês, arrependimento tardio. A persistência nos caminhos do erro não pode ser eterna, porque não fomos criados para isso, e sim para o amor, amando a todos. Há espíritos de arrependimento tardio, mas que quando abrem os olhos para a luz, crescem mais rapidamente para compensar o tempo do estado em maturidade. Se queres paz, busca o arrependimento quanto antes, fazendo dele uma força que podes aproveitar no trabalho honesto. Nunca deves pensar que alguém não se arrepende. Não existe alma empedernida
no mal para sempre. Eternos, somente o amor, a verdade e a felicidade, porque fomos criados para a paz no coração de Deus. Tu, que te encontras na carne, luta e conserva-a em bom estado, o quanto puderes, pois alguns minutos mais de vida no corpo podem te dar grandes esperanças. A questão 1007, né, que nós estamos no capítulo das penas e realizações futuras. Duração das penas futuras, né? Quando a gente diz futuro, está sempre dizendo nossa vida futura, nossa próxima etapa, plano espiritual e próximas reencarnações. Nós muitas vezes não entendemos atrocidades, né? Irmãos nascendo de formas tão sofridas, com vidas tão difíceis, e a gente procura entender. E quando a espiritualidade pode esclarecer, como a gente entende a justiça de Deus, né? E aqui fala espíritos que nunca se arrependem, e aqui fala exatamente o que os amigos, aos de arrependimento tardio, porém, nunca se melhorar, porém, pretende-se dizer que nunca se melhorarão, é fugir à lei de progresso, é dizer que uma criança não pode tornar-se um adulto. Impossível, está na lei divina. Por mais teimosos, por mais que nós sejamos reticentes no mal, nós um dia muito bem faríamos. Todos aqueles grandes homens que causaram, os homens que fizeram muitas maldades e que hoje são grandes homens e que salvam muitas vidas, nas histórias de suas vidas passadas, houve grande lesão. Então eles vêm com o compromisso de fazer algo para auxiliar a muitos, para cumprir, para reparar, para limpar os seus débitos. Gandhi hoje é cuidado por... Gandhi hoje cuida de Hitler. E podem ter certeza, em outras eras, em outros mundos, se nós tivermos o merecimento de saber, nas nossas próximas vidas, estará sim abraçando, se sacrificando, amando, curando e auxiliando. Essa é a lei de Deus. O Espiritismo vem para clarear isso, para nos fortalecer e nos julgar, nos colocar diante da nossa responsabilidade, né? Então, segundo Paulo, o apóstolo, o Espiritismo, né? Uma análise que foi feita de um estudo espírita, nos diz o seguinte: o Espiritismo é o início de uma transição planetária. Diz que a transição planetária começou com a codificação dos livros. E que ele vai nos levar para ter uma fé o quê? Sólida, racional, essencialmente baseada no amor, né? Há de chegar o tempo, e quando ele acontecer, nós saberemos, pois não haverá mais sofrimentos, que nós conhecemos como prova e expiações. Haverão oportunidades de reparação com amor. Nós todos deixaremos de ser crianças birrentas e um dia aprenderemos a amar. Uma trabalhadora espírita no interior de São Paulo, ela toda a vida ajudou muito. E ela tomou um susto, porque de repente, de uma cidade pequena, um acidente absurdo, o seu irmão estava dentro de um ônibus. Quando ela assustou, o irmão foi para o hospital, um acidente não tão grave, e a coisa foi complicando durante a semana. Então ela ia lá, deu passe, e ela foi dando passe no irmão e sentiu que estava melhorando, que não era nada que parecia ser tão grave assim, né? E aí ele ficou internado e ela deu passe, foi no centro espírita durante a semana, participou da equipe da reunião mediúnica e perguntou lá para os amigos espirituais: olha, teve um acidente com meu irmão, não é nada sério, mas ele é uma pessoa muito boa, ele é muito trabalhador, e ele ajuda muito aqui na casa, ajuda outras pessoas, ajuda todo mundo na rua, não deixa ele desencarnar, não. Minha mãe vai ficar muito triste. Ele falava assim: ô filha, fique tranquila, tudo se realizará em 5 dias. E ela foi embora para casa feliz, continuou indo no hospital, dando passe, né? Mas aí, de repente, o que aconteceu? Ele desencarnou. E ela ficou indignada: mas como? Ele estava bem, não foi nada tão grave. Como que numa noite tudo se descontrola e ele desencarnou? E ela ficou indignada, porque nós somos trabalhadores, nós fazemos o bem. E aí, né, os amigos espirituais viraram e falaram com ela:
vocês deviam agradecer a Deus pela imensa bondade, né? Falou assim, vocês falaram, e ela foi cobrada dos amigos espirituais da reunião mediúnica, que vocês falaram que ele ia melhorar. E por que ele não melhorou, ele morreu? Né? Ele falou, olha, Deus é maravilhoso. Por quê? Ele, no seu processo kármico de tortura em outras épocas dos filhos e de uma esposa, pelo que ele fez sofrer toda uma família, ele tinha que desencarnar, ele teria 4 tipos de desencarne. Todos eles eram resgates pesados, inclusive desencarnar com sofrimento à bala, desencarnar num acidente gravíssimo de alto impacto. Ele teria 4 outros tipos de resgate kármico, ele poderia ter morrido de forma muito séria. Como ele praticou muito bem durante esse tempo que ele viveu, a espiritualidade conseguiu abrandar esse momento do desligamento dele e ele desencarnou numa UTI, anestesiado, com toda a paz do mundo. Essa era a grande alegria que a espiritualidade estava dando. O amor que ele deu tirou dele um desgaste que seria para a família. E os amigos espirituais dizem, ele ficou 1 semana no hospital para que vocês, que são muito ligados, têm muita afinidade, é uma família muito unida, pudessem se despedir, se preparar, saber que existe rompimento e afastamento. Tudo por merecimento da família. Nada foi um castigo, um desafio. Muito pelo contrário. Então, ele foi tão bom que eles mereceram, a família e ele, ter um desencarne amenizado. Então, o ensinamento do espírito endurecido, né, daquelas dificuldades que a gente voltaria, esse espírito na consciência de que nós temos as nossas dificuldades, quando nós estamos reencarnados, em vez de ficarmos com remorso e culpa, nós procuramos fazer todo o bem. Dessa forma, nós vamos nos limpando e permitindo que, com isso, a gente está progredindo, melhorando e nos aliviando das dificuldades. Vamos para a próxima? Não. Questão 108 pergunta: depende sempre da vontade do espírito a duração das penas? Algumas não haverá que lhes sejam impostas por tempo determinado? Resposta: sim, ao espírito podem ser impostas penas por determinado tempo, mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre ao arrependimento e infrutífero jamais fica o desejo que o espírito manifeste de se melhorar. São Luís. Miramês, penas impostas. As penas, quando necessárias, são impostas, no entanto, depois que a alma passa a melhorar e tendo certo discernimento, ela pode escolher suas provas sob a supervisão dos benfeitores que lhe assinam como avalistas da sua volta à terra. Mesmo que estiveres em duras provas, impostas pela força maior, não esmoreças, que elas estão trabalhando por dentro de ti para acender a luz em teu coração. A vida te pede que trabalhes pela paz e pela edificação do amor de uns para com os outros. Todo sofrimento é passageiro, somente a felicidade é eterna, na eternidade de Deus. A questão 1008, né? Nós podemos escolher, pela vontade do Espírito, quanto tempo vai durar as nossas penas. Né? Tem algumas penas que são por tempo determinado? Sim. Esse tempo determinado é o tempo que nós temos para purificar, passando pelaquela dificuldade. Muitas vezes, uma doença muito séria que causa muita dor, passada e suportada pela pessoa com otimismo, com força e com alegria, é o tempo determinado para ela aceitar a dificuldade e ainda dar exemplo. Quantas vezes nós nos pegamos em situação difícil e a gente vê um exemplo que a gente fica com vergonha da nossa reclamação e a gente tenta melhorar pelo bom exemplo que a gente está vendo ao lado, não é? Então, muitas vezes, passar com humildade nos torna, e com alegria e com esperança, nos torna fortes, nos torna limpos daquela dificuldade espiritual que nós tanto torturamos em outras vidas, nos torna exemplo.
o exemplo arrasta, né? Então é isso que ele está querendo nos ensinar. E agora ele fala, né, que independente de estar determinado, o que nós temos de determinado é a hora de chegar e a hora de partir. Por isso nunca o suicídio, nunca desistir. E falando, né, em espíritos sofredores, tempo determinado, os amigos espirituais estavam contando num dos livros de Joana de Ângeles, ela narra lá a consequência da forma como às vezes alguns irmãos nossos desistem da vida. E que um irmão que passou por muita dificuldade, na família dele não tinha, né, este caso, ele nasceu com nanismo e algumas deformidades. E aí ele passou a vida inteira indignado com aquilo ali, né, com a dificuldade do nanismo, os irmãos todos bonitão, grandão, e ele lá com aquelas pernas curtas, aquele braço curto, aquela dificuldade. E aí, indignado, começou, né, a buscar conhecimento. E numa das oportunidades, os amigos espirituais esclarecem que quando ele desistiu da vida passada por um desejo não cumprido, por um amor não correspondido, ele lesou uma determinada vértebra que fez com que o seu perispírito, na agressão do desligamento de um suicida, onde ele tem todos os seus órgãos e o fluido vital para o tempo determinado que ele veio, ao fazer esse brusco gesto do suicídio, ele lesa a sua estrutura perispiritual. E ao voltar, ele responde por isso. Quanto tempo ele vai viver numa vida inteira com algumas deformidades que o incomodam tanto? Castigo, punição ou uma forma de se educar para aprender a dar valor e ver a beleza de um corpo saudável e não estraçalhar diante de uma frustração ou de uma tristeza? Não estamos aqui julgando a dor, nem diminuindo a dor de ninguém, mas fazendo refletir, né, sobre um coração endurecido, sobre as nossas vontades não realizadas e a dor que nós queremos causar. Então, diante disso, qual o tempo determinado? Esse irmão nasceu, né, com essa deformidade e vai desencarnar com essa deformidade. Então, por quê? Agora, nós temos casos também, a cada um conforme as suas obras. Nós temos um caso muito lindo, uma mãe, ela não podia ter filho e ela adotou um jovem. Visitou o menininho no orfanato e desde o primeiro dia um se encantou com o outro. E esse filho foi de uma alegria extrema, estudava muito. E ele era um menino lindo, né? Aí ele fez um concurso público, ele passou. E ela extremamente feliz, orgulhosa do filho dela, né? E aí, de repente, num acidente mais absurdo, esse filho desencarna. E ela ficou muito indignada. Mas não é possível, Deus. Eu não tinha filho, achei que era a pior coisa do mundo. Eu descobri o maior amor da minha vida, que é esse filho que eu tanto amei. E agora me tira ele tão jovem. E ela ficou muito triste, né? E aí, ela foi à casa espírita e o pessoal fazendo um trabalho de esclarecimento, de aceitação e de amparo, que ela perdendo aquele filho, que ela poderia fazer outros trabalhos e levar alegria a outras crianças, né? Que não tem mãe, que ela pudesse ser a mãe de mais alguns, tentando fortalecê-la. Mas aí, numa reunião espírita, foi ditado pelo mentor desse jovem, desse filho, o seguinte: ele pediu a vida inteira que ele queria muito passar num concurso público e comprar uma casa para a mãe dele. Ele deveria ter desencarnado com 19 anos. Como ele tinha muito agradecimento pelo amor da mãe que o criou, foi dado a ele mais 6 anos. Ele passou na Polícia Federal, ele conseguiu comprar uma casa para a mãe e no meio do financiamento ele desencarnou. Pela morte, ela ficou com a casa. Então, aqui diz o seguinte: o amor dele, o agradecimento dele pela mãe, concedeu a ele mais 5 anos. Em outra vida, ele tinha sido um irmão que tinha desistido
Por isso ele precisava desencarnar com 19 anos. Jesus não erra. Deus não erra. A justiça de Deus é boa. A bondade de Deus é justa. Que assim seja. Que assim seja. Questão 1009. Pergunta. Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Resposta. Interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus, que é, com efeito, a duração da vida, ainda quando de 100 anos em face da eternidade? Eternidade, compreendeis bem estas palavras? Sofrimentos, tortura sem fim, sem esperanças, por causa de algumas faltas. O vosso juízo não repele semelhante. Não é grande, né? Acho que aqui deve estar... O vosso juízo não repele semelhante ideia? Isso. Desculpa. É que aqui falta um pedaço. Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, cioso e vingativo, concebe-se. Na ignorância em que se achavam, atribuíam a divindade às paixões dos homens. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. Poderia ele carecer das qualidades cuja posse prescreve como um dever às suas criaturas? Não haverá contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? Dizeis que, acima de tudo, ele é justo e que o homem não lhe compreende a justiça. Mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas. Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para seus filhos, se lhes não desse meio de compreendê-la? Aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Aí é que se encontra a verdade desta sentença, a cada um segundo as suas obras. Santo Agostinho. Santo Agostinho. Essa questão 1009, sempre ela é citada, a gente sempre vê referência a ela, porque Santo Agostinho vem nos mostrar, vem nos ensinar, né? Que interrogai o vosso bom senso, fé raciocinada, entendendo o amor de Deus e do Cristo, a vossa razão. E Santo Agostinho nos diz, pergunta, o que a vossa razão nos diz? Uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus? E Santo Agostinho nos convida a refletir, né? Nós colocamos Deus, nós homens colocamos Deus com característica do homem. Nós julgamos e colocamos Deus, citando e gritando normas, em nome de Deus nós colocamos normas humanas nos outros. E é isso que ele diz, a bondade de Deus, um momento, uma fragilidade, um ato impensado, um erro. E nós seríamos condenados eternamente? Que Deus é esse que não nos perdoa? Deus é soberanamente justo e bom, causa primária de todas as coisas. Ele nos criou simples e ignorantes, nos deu a centelha divina na nossa consciência e nos deu a liberdade para podermos ser perfectíveis, alcançarmos a evolução e, como filhos de sua obra, um dia sermos crísticos, espíritos puros, abraçarmos ovelhas perdidas e amarmos pelo exemplo. Então, o Santo Agostinho ainda fala, né? Olha, que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo, os antigos tinham, né? Deus, o Senhor do Universo, como algo punitivo, vingativo, porque na ignorância nós atribuíamos a divindades as paixões humanas. E Deus não é isso, Deus é amor, né? Platão nos diz de uma forma muito bonita, humanidade, não mergulhes mais
os teus tristes olhares nas profundezas da terra, procurando os castigos. Chora, espera, espia, refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. São as palavras de Platão. Todos esses grandes filósofos, eles vieram mais ou menos. Buda morreu 482 anos antes de Jesus vir. Platão, Aristóteles, Sócrates, eles vieram nesses 5 séculos antes do Cristo, todos para nos ensinar a infinitude de Deus, do universo, o meditar, o pensar que nós estamos num todo, fluido cósmico universal, é uma energia que nos abraça, é uma energia divina. O nada não existe, o acaso não existe. Como alguém pode imaginar que teriam penas que seriam por toda a vida? Amar para toda a vida, penas não. Então, diante disso, a gente precisa entender, quando nós somos ferrenhos defensores de castigos muito austeros, é porque nós temos isso dentro de nós. Culturas muito punitivas são culturas que, ainda embrutecidas, como diz Divaldo, ligadas ao primitivismo, ainda não aprenderam a amar. Eu não sei se todo mundo viu essa semana uma homenagem linda que os colegas de trabalho fizeram para um gerente de uma loja de eletrodomésticos. Foi muito emocionante, né? Então, aquele jovem negro que foi humilhado por um casal de idoso e que ainda tiveram coragem de falar para ele assim, olha, é inadmissível um negro tomar conta de uma loja tão grande. E ele disse que chorou. E os amigos começaram a fazer cartazes, e isso no shopping rodou, né? E esse homem tem tanta dignidade, quando a gente fala em paz, em tempo, né? Muitos o estão criticando, querendo que ele leve na justiça, que ele peça indenização, que ele exponha esse casal, né? E ele maravilhosamente diz, olha, perdoar não significa concordar com o ato errado. Perdoar significa ser livre de um peso que você não fez nada para merecer. Então a dignidade dele é muito grande, né? E quando ele foi cobrado, por que ele não iria na justiça? E ele fala, olha, eu tomei a decisão, né? Exercer a minha decisão do perdão, por quê? Que se fosse para escolher alguma penalidade, seria da consciência pesada. Então ele fala, eu imagino que esse vídeo de alguma forma vai chegar até eles. Eu gostaria de dizer que eu os perdoo. E o que é mais interessante, o que ele diz é o seguinte, e ele foi muito criticado porque não vai processar, né? E ele falou assim, olha, eu não estou sendo contra quem denuncia. Ele diz que é importante que os negros façam também o seu papel, busquem os seus direitos. Mas ele diz o seguinte, olha, eu não estou sendo contra quem denuncia, só que eu sou cristão. Olha a diferença entre o que nós falamos e o que nós praticamos. E ele nos ensina, ele diz que o Cristo nos ensina o poder do perdão. Só que o meu perdão, o que eu queria é que chegasse até eles. E eles se tocassem disso, para chegar aqui e falar comigo. E eu juro que eu beijaria ela e diria que a perdoo. Né? E ele ainda avisou isso, que ele espera que este casal aprenda com a repercussão do caso e com o perdão dele, para que esse casal não tenha mais ódio. Tem um filósofo, um grande estudioso americano da década de 1800, ele fala, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas ações. Quando ele diz, eu perdoei porque eu sou cristão. É muito lindo, né? E aí, o que este filósofo dizia? O que você faz grita tão alto para mim que eu não consigo ouvi-lo. Não adianta falarmos nada, pregarmos nada, falarmos em caridade, se, como diz Paulo de Tarso, né? Não adianta falar da caridade se a gente não exerce ela de verdade. Sem Deus nada sou. Então, não adianta o que nós
falamos, na verdade, é o que nós praticamos. Essa é a lei de amor. Essa é a verdadeira justiça. Então, é impressionante, né, quando ele diz que perdoar não quer dizer que ele está concordando. A gente já sabe que não dá para amar, se ter o mesmo sentimento. Né? Quando Cristo diz que nós devemos amar os nossos inimigos, como dizia Martin Luther King, não dá para gostar, conviver, chamar para minha casa, mas eu posso respeitar, desejar bem, rezar por ele. E o que esse jovem fez num país e numa era em que nós estamos com tanta violência, mataram-se várias pessoas pela morte que os policiais causaram nos Estados Unidos, aquele jovem negro. Quando nós agimos da mesma forma, nós nos tornamos piores. Porque quem faz, às vezes, faz na ignorância de um ímpeto. E quando nós não perdoamos e damos o troco, isso é planejado. Isso nos iguala na questão de mediocridade, ainda de inferioridade. Então, quando Santo Agostinho, né, vem nos falar a cada um conforme as suas obras, ele fala que a justiça não exclui a bondade. E que não seria, e Deus não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das criaturas. Santo Agostinho nos lembra que a maioria de nós ainda estamos com o coração endurecido e a maioria de nós ainda fazemos o mal. Né? Há pouco tempo, um colega nos contou que na empresa que ele trabalha, uma determinada pessoa queria comemorar uma coisa boa na vida dela. Então, ela chamou algumas poucas colegas da empresa, na cozinha da empresa que todo mundo frequenta, e colocou lá o seu salgadinho, seu refrigerante. E pessoas que ela não gostava, ela não ofereceu e não deixou ninguém que estava na comemoração passar para frente e me dar. E uma das pessoas que não conseguiu comer nem beber nada, porque ela sentiu muito mal quando ela viu que a menina dos serviços gerais chegou e ficou olhando, né, no refrigerante, e ela não podia dar, porque ela falou assim, é só para quem está aqui, só para quem eu quero. E depois ela voltou e pediu desculpa. Esse funcionário que não conseguiu beber nem comer, pediu desculpa para a faxineira, falou com ela assim, olha, perdão, mas não era meu. A gente foi convidado. E eu não consegui tirar um copinho para guardar para você, do refrigerante. E essa faxineira falou assim, olha, não é que eu não tenho condição de comprar nem nada, mas eu vou te falar, me deu tanta vontade com esse calor de tomar um copinho de refrigerante, mas me deu tanta vontade, eu falei, vou sair daqui hoje e vou comprar um. Mas dá uma sede, né, diferente. Enquanto nós não compreendermos a dor do nosso irmão, nós fatalmente passaremos por ela. Tudo que nós desperdiçamos, toda humilhação e indiferença que nós causamos, nós vamos passar por ela. Nós estamos passando por ela, nas nossas dificuldades. E nós não temos a humildade nem de aceitar que tudo que nos acontece, de alguma forma, foi o magnetismo de outras eras que nós atraímos. Então, o Dr. Ricardo Baezo, ele estava comentando que num condomínio, 2.000 moradores, 6 torres de prédio, entraram alguns ladrões num determinado apartamento e o amigo dele falou assim, tirou tudo meu. Mas não é possível, tinha tanto apartamento, tinha que ser no meu. Tinha tantos no andar, tinha que ser no meu, que eu tinha acabado de comprar. E ele olhou e falou assim, meu amigo, eu estaria indignado como você, mas como espírita, agradece a Deus que você devolveu alguma coisa que não era sua. E diz ele que o amigo dele ficou de mal dele algum tempo, porque ele não conseguia entender. Mas que ele lembrou o caso do Chico, falando do vizinho dele. Um colega, um jovem, né, já era lá com seus 30 anos, virou para Chico e falou que estava muito indignado. Que desde menino, ele ajudava na sopa, ele fazia campanha do quilo, ele visitava os asilos, eles limpavam o centro, eles faziam evento. E que quanto mais ele ajudava, rezava, eles não conseguiam ter casa própria, nada dava certo, a família era uma dificuldade tremenda. Aí ele falou assim, agora eu pago aluguel no barracãozinho e eu vejo meu vizinho, chuta o cachorro, maltrata a esposa, maltrata os filhos, briga com todo mundo na rua, não é um chefe legal,
A gente tem que esconder os bichinhos para ele não matar. E tudo dá certo para ele. E aí Chico virou para ele e falou assim, nossa senhora, que coisa maravilhosa. Ele, meu filho, está plantando. Nós já estamos colhendo. Olha que beleza. Nós estamos colhendo. Então, diante disso, né, duração das penas futuras, nós poderíamos traduzir assim, quanto tempo a humanidade ainda vai sofrer? Quanto tempo nós passaremos pela dificuldade? Nós diremos isso aos nossos irmãos que muitas vezes estão doentes, sem força para reagir, passando por extrema dor. E a família quer que a pessoa trate, cuide. E as pessoas que cuidam, que tratam, que tomam remédio, mesmo sabendo que a doença é terrível, mesmo sabendo que está correndo um grande risco, nós precisamos ter alegria de acreditar e de continuar. Às vezes é o exemplo da força de lutar pela vida que vai educar muitos de nós. Porque nós impacientemente não tivemos, em outras eras, condição de suportar nada. A menor frustração nós desistimos. Um amor perdido, nós suicidamos. Uma fortuna perdida, nós desistimos. E hoje nós temos a oportunidade, graças a Deus, passar por isso. Chorar, como diz, né, Paulo, Santo Agostinho, chorar, sofrer, falar, xingar, mas não desistir. Este é o nosso papel. A duração das penas, né, não são punição, são formas, são atividades pedagógicas do Cristo em nós. E nós ainda tivemos o exemplo de Jesus para saber como passar por elas. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma? Essa uma aqui, ela é bem grande. Porque, gente, a questão 1009, ela tem relatos de Santo Agostinho, Lamennais, de Platão. Ela é uma questão, a questão 1009, ela é muito grande. Mas eu acho que a gente pode ler mais um parágrafo, né? Então vamos lá. Vocês acham que a gente lê mais um parágrafo? E aí, na próxima semana, nós podemos, apesar dela ser muito grande, nós podemos tentar fechá-la. Porque, mesmo com esses comentários, Kardec também ainda faz um resumo. Mas nós não temos pressa. Os amigos espirituais nos dizem que a gente não tem que ter pressa, que a gente precisa ter o respeito e a tolerância para, em cada palavra que a espiritualidade ditar, que nós tentamos buscar a essência, para entender como é e tentar praticar. Vamos lá? Vamos lá. Então, B, né? A anterior foi a A, agora nós vamos para a B. Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Resposta. Aplicai-vos por todos os meios ao vosso alcance, em combater, em aniquilar a ideia da eternidade das penas, ideia blasfematória da justiça e da bondade de Deus, germen fecundo da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas humanas, desde que as inteligências começaram a desenvolver-se. O espírito, prestes a esclarecer-se, ou mesmo apenas desbastado, logo lhe apreendeu a monstruosa injustiça. Sua razão a repele, e então raro é que não englobe no mesmo repúdio a pena que o revolta e o Deus a quem a atribui. Daí os males sem conta que hão desabado sobre vós e aos quais vimos trazer remédio. Tanto mais fácil será a tarefa que vos apontamos, quanto é certo que todas as autoridades em quem se apoiam os defensores de tal crença evitaram todas pronunciar-se formalmente a respeito. Nem os concílios, nem os pais da Igreja resolveram essa grande questão, muito embora, segundo os evangelistas, e tomadas ao pé da letra as palavras emblemáticas do Cristo, ele tenha ameaçado os culpados com um fogo que se não extingue, com um fogo eterno. Absolutamente nada se encontra nas suas palavras capaz de provar que os haja condenado eternamente. Pobres ovelhas desgarradas,
Aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, que longe de vos banir para todo o sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro, para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, deixai o vosso voluntário exílio, encaminhai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio da família. Como é que... Lamené. Lamené. A questão 1009, né, Santo Agostinho nos falou, a cada um conforme as suas obras. E Lamené vem nos falar o seguinte: aplicai-vos por todos os meios ao vosso alcance, em aniquilar, em combater a ideia da eternidade das penas. Uma ideia que é blasfematória da justiça e da vontade de Deus. Então, o que ele vem dizer? Que todos nós precisamos buscar o esclarecimento. O que pode ser eterno? O amor de Deus, a oportunidade de reparar as faltas, o amor que nós seremos capazes de praticar ao próximo e a nós mesmos. No livro Missionários da Luz, eles trabalham muito falando sobre os espíritos construtores, a equipe de espíritos especializados que nos ajudam nos nossos planejamentos reencarnatórios. E ele conta um caso de uma irmã que chama Anacleta. 9 reencarnações ela vem com o mesmo marido. E ela o atormentou 9 reencarnações. Extremamente orgulhosa, vaidosa, um amor possessivo. Ela atormentava todos. E este homem tentava em todas as reencarnações, de um profundo amor, tentá-la envolvê-la, para que ela entendesse. E ela preocupadíssima no amor posse, e ela preocupadíssima nas suas realizações, ela atormentou toda a família, os filhos, os pais, porque pelo seu desequilíbrio, né? Então, ela entrou num processo de culpa e de remorso tão grande que ela foi parar numa região muito ruim do umbral. E todos os irmãos que tinham cometido os grandes crimes, quando nós falamos de paixões, quando a gente fala de inveja, orgulho, vaidade, né, hipocrisia, quando nós enganamos o próximo, quando nós queremos tudo só para nós, do nosso jeito, na nossa intolerância, obrigamos as pessoas que vivem conosco a viver sob a eterna tortura para nos agradar. Quando nós fazemos isso, nós desequilibramos as pessoas, os filhos. A gente atormenta a vida das pessoas. E cada um de nós veio para tentar servir o próximo e não colocar o próximo para nos servir. Quando nós somos extremamente egoístas, que foi o caso dela, ela entrou num processo que não foi... O padrão vibratório de dominação foi tão grande que ela foi parar num lugar próximo ao abismo, com espíritos que tinham cometido grandes crimes, grandes perseguições. E ela conta que o sofrimento dela foi tão ruim que ela ficava o tempo inteiro relembrando todas as dores que ela tinha causado, todas as vergonhas que ela tinha feito o marido e os filhos passarem, tudo que ela deveria ter feito para ser agradável e não foi, para todos que conviveram com ela. Quantos mentores e amigos espirituais tentavam ajudá-la e ela era reticente. Quando ela arrependeu de verdade, que ela cansou de verdade do mal que ela praticava, ela pediu encarecidamente que amigos do plano maior, numa prece muito bonita, pediu que fosse socorrida. Quando ela foi socorrida, ela foi planejar a sua volta. E quando ela planejou a sua volta, ela pediu que ela por todos os lares que ela teve e nunca deu valor, ela ia nascer moradora de rua, com 4 filhos, 3 com deficiência. Uma filha viria perfeita para ajudá-la nesse caminho e que ela passaria por grandes dificuldades, mas que ela criaria os 4 filhos com dignidade, sendo moradora de rua. E ao ver no seu planejamento reencarnatório, ela vendo o corpo que ela mereceu ter, ela pediu aos amigos e irmãos espirituais que ela tivesse uma disfunção na tireoide, para que ela viesse sem beleza física, para que ela não caísse
nos delírios do sexo e não perdesse os olhos dos filhos que ela deveria cuidar. Então ela pediu para vir feia e com algumas dores, para não se perder no caminho. E ela pediu que os filhos dela que viriam e aquele que seria o marido, que a abandonaria, fossem todos irmãos que conviveram com ela no abismo, porque ela queria tirar os irmãos do processo errado que ela viveu e educar no caminho do bem. Essa mulher viveu 70 anos na rua e cumpriu a sua missão. Os 3 filhos deficientes desencarnaram cedo e a filha, que era mais saudável, ficou com ela até o final. Quando nós nos deparamos com a tristeza, com a dificuldade, nós julgamos Deus. Como é que pode acontecer isso? Por que causa isso? E esta mulher conta que ao voltar para o plano espiritual, ela conseguiu nesta reencarnação uma purificação, uma limpeza, uma paz, uma alegria, que ela disse que ela nunca foi tão feliz por ter passado com dignidade. A cada um conforme as suas obras. Nenhum de nós, ingenuamente, podemos acreditar que vamos viver a vida achando que ninguém está vendo. Paulo de Tarso nos dizia que nós temos uma nuvem de testemunhas. Tristes de nós que, presos na matéria, não entendemos que nossa alma tudo vê e que a Deus sempre nos cabe um perdão. Mas Deus nos perdoa e nos ama, mas nós vamos buscar os frutos que nós plantamos. Nós vamos colher tudo que nós praticamos. E que cada um de nós, a partir de agora, sejamos capazes de acreditar que, por pior que seja o nosso erro, nós sempre seremos capazes de transformá-los em amor, em perdão, em melhor ao próximo. E que se nós ainda hoje estamos presos no ódio, na vingança e na falta de perdão, tenhamos coragem para amar e amar mais, e amar muito. E apesar dos nossos defeitos, amar mais um tiquinho. Que assim seja. Que assim seja. Tem alguma pergunta? Não, hoje não. Então vamos lá. Gente, até semana que vem, nós vamos continuar a questão 1009, que a gente chama, dentro da doutrina, é a questão do conhece-te a ti mesmo, pela base, pela luz de todos que nos orientam. E que a paz de Cristo esteja conosco. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo muito a cada um de vocês que pacientemente estão conosco, nos auxiliando, nos amparando espiritualmente, nos fortalecendo, e que nós possamos usar cada palavra dessa em nossa atitude, em nossa alma. Vamos lá? Fechar os nossos olhos. Gratidão, Mestre Jesus. Gratidão a toda a equipe de Dr. Pedro Luiz. Gratidão a essa equipe do plano espiritual que nos ajudou a formar a fraternidade espírita, amor e caridade aqui no nosso plano na Terra. Gratidão a todos os irmãos que em todas as casas, em todas as religiões, falam de Jesus e nos ensinam pelos exemplos de Jesus. Gratidão a todos os bons espíritos que agora jogam luzes e paz aos nossos irmãozinhos que estão doentes nos hospitais. Gratidão aos espíritos de luz, pétalas do Deus, que chegam aos hospitais fortalecendo e dando ânimo aos enfermeiros, aos assistentes, aos médicos e todos que cuidam dos doentes. Gratidão que as pétalas de luz de Deus, iluminadas pelo Cristo, chegam a todos os irmãos que levam o alimento, que abraçam, que socorrem, que enxergam em todos na rua, sejam eles quem forem, os seus irmãos. Que cada um de nós, Senhor, onde nós estivermos, possamos enxergar nossos maridos, nossas esposas, nossos filhos, nossos vizinhos, os animais, essa natureza linda, a bênção de Deus. Que assim seja. Que assim seja.